Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos entrando na nossa terceira lição da Escola Bíblica de Jovens, falando sobre o ativismo, o nosso tema, ativismo, fazendo tudo ao mesmo tempo. E muito de vocês já conhece isso, né? A necessidade que essa vida moderna nos impõe de fazermos muitas coisas ao mesmo tempo, de encontrar tempo para fazer tudo aquilo que nosso coração deseja. O texto da nossa meditação está em Isaías, capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Olha que interessante, Isaías, aproximadamente 750 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, já estava ali profetizando, nos ensinando que nós encontraríamos a nossa salvação em nos convertermos de nossos maus caminhos e de nós repousarmos no Senhor, de entregar a nossa vida a Ele e deixar Ele nos guiar. E ele também dá um conselho aos jovens. Por que aos jovens? Porque João, lá na sua epístola, lá na frente, quase 1000 anos depois, João está dizendo: jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Jovens, sois fortes, mas aonde está a sua força, jovem? Preste atenção, você consegue forças quando você se converte, quando você, como ele diz aqui, repousa, e quando você tem sossego e confiança no Senhor. 4 coisas que você faz que lhe dá a salvação e lhe dá forças para vencer o diabo, para vencer essa vida e ir morar com Deus no céu. Preste atenção, então você precisa se converter, se arrepender de seus pecados, confessar e deixar entregar a vida a Jesus Cristo. Muitos de vocês que estão assistindo já fizeram isso, mas agora é necessário repousar. É necessário agora descansar no Senhor e deixar o Senhor conduzir a sua vida. Repouso. E também é necessário que você tenha confiança em Deus. Confie de todo o seu coração. A confiança é sinônimo de fé. Então, quanto mais você confiar nas promessas de Deus, na provisão de Deus, maior relacionamento você alcançará com Ele. E ele fala no sossego. Então você tem que repousar. Então repousar fala de algo, de um estado que você estava andando numa determinada velocidade, aí você para, você repousa. Mas agora ele usa uma outra expressão chamada de sossego. Porque você pode estar caminhando ou pode estar parado, ou seja, você está num estado físico, repousar é estado físico. Mas o sossego fala do estado da alma. Porque você pode estar parado e estar preocupado, você pode estar andando e estar preocupado, você pode estar trabalhando ou não estar trabalhando e estar preocupado com as coisas do trabalho, da escola e assim por diante. Então, quando você sossega, tem o sossego da alma e confia no Senhor, você é forte. Sois fortes, jovens, porque tende sossego, tende a confiança em Deus e assim vencestes o maligno. Glória a Jesus Cristo. Então, esse tema, o ativismo, é aquilo que nos leva ao contrário da nossa aula anterior. E eu gostaria de fazer uma ilustração aqui com vocês. Na primeira aula, a aula anterior foi sobre a preguiça. Na primeira aula, nós traçamos aqui uma linha de tempo. Uma linha de tempo. Eu vou botar um tracinho aqui, outro tracinho aqui. Vou chamar aqui de Cronos. Tá? É o Cronos. O tempo do homem. Mas nós também determinamos que aqui em cima tinha o Kairos. Né? O tempo de Deus e o tempo do homem. Lembra-se disso? Esse é o fundamento, porque nós temos que saber determinar os tempos para alcançarmos coração sábio. Então, nós temos a linha do tempo. Aí agora, nós precisamos elencar
algumas coisas. Eu vou determinar que essa linha do tempo ela tem uma duração de 24 horas. Poderia ser 1 ano, 10 anos, 100 anos, mas eu vou chamar de 24 horas, ok? Nessas 24 horas eu tenho algumas coisas que eu preciso estabelecer. Preste atenção. Eu tenho aqui o que eu vou chamar de Deus, que seria o meu relacionamento com Deus. Vou fazer um quadradinho aqui. E eu tenho outras áreas. Por exemplo, eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, eu tenho aqui meus amigos, eu tenho meu trabalho, tenho estudos. Aqui eu posso colocar também namoro ou noivado, ou esposa para aqueles que já são casados. Então eu tenho aqui várias áreas, ó, pais, irmãos, namoro, amigos, trabalho e estudos. E Deus. Então dentro das minhas 24 horas do dia, dentro do tempo que Deus estabeleceu para eu viver nessa terra, eu tenho muitos afazeres e tenho aquilo que eu chamo de áreas. Áreas de relacionamento. Então eu tenho que saber priorizar, ou seja, determinar aquilo que é mais importante. Foi por isso que eu coloquei Deus aqui acima desses outros e coloquei um do lado do outro. Por quê? Porque eu tenho que pegar esses 7 elementos e encaixar aqui em cima. Mas a gente pode fazer assim também. Se você não tem namorado ou namorada, não tem noivo, noiva, você tira e vamos encaixar os outros elementos ali. Que a lógica é a mesma. Se você é filho único, não tem irmãos, então tira os irmãos e vamos encaixar. Então o nosso propósito é encaixar esses 7 itens aqui em cima, que são as principais áreas que nós temos que desenvolver relacionamentos. Então nós sabemos que Deus é o principal. Teoricamente, os quadradinhos aqui são do mesmo tamanho. O que eu gostaria de enfatizar é que, dentro desta linha de tempo, nós temos que colocar essas áreas, determinar aquilo que é mais importante, priorizar o que é mais importante e estabelecer um equilíbrio entre os demais. A palavra aqui é equilíbrio. Preste bem atenção, tá? Esses elementos estão abaixo da linha do tempo. E estão abaixo da linha que eu determino de Kairos. Porque o Kairos, se eu fizer a linha aqui para ele, ó, essa linha ela ultrapassa, tanto no começo como no final, a linha do Cronos, a linha do homem. Porque não tem começo e nem fim. Ok? Então, eu tenho que encaixar esses elementos aqui na minha linha do tempo, nas minhas 24 horas, e para que eu possa alcançar êxito de acordo com a vontade de Deus, eu preciso que, preste atenção, eu preciso que esses elementos encaixados aqui na minha linha do tempo, que eles sejam elevados até a linha do tempo de Deus. Ou seja, eu preciso que o meu relacionamento com Deus saia aqui da esfera carnal e entre numa esfera espiritual. O meu relacionamento com os meus pais, irmãos, namoro, amigo, com o meu trabalho, o meu estudo, eles têm que ser elevados até chegar na linha do tempo de Deus. Ou seja, eu tenho que pegar toda a minha vida, todo o meu tempo, tudo aquilo que importa para mim e elevar, chegar até o nível de Deus. Por isso que eu tenho que andar no tempo de Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que nós agradamos a Deus quando nós andamos em espírito. Andar em espírito não é caminhar no Cronos, mas é caminhar no Kairos, na linha de Deus. Então nós temos essas áreas. Então, para ficar fácil o entendimento dessas 7 áreas, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse quadradinho aqui de Deus, ok? Vou tirar e vou colocar ele aqui em cima. 24 horas. O que eu gostaria que você entendesse é assim. Para mim, o mais importante, a prioridade é Deus. É o meu relacionamento com Deus. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Ponho aqui deixa eu pegar uma outra cor aqui.
essa minha partezinha aqui é Deus. Meu relacionamento com Deus. Preste atenção que ele está ocupando. Deixa eu escrever aqui, Deus, para ficar fácil, né? Relacionamento com Deus. Ele está ocupando grande parte da minha linha do tempo de 24 horas. Aí os outros demais, olha que interessante, ó. Os outros quadradinhos aqui, ó, relacionamento com o pai, com os irmãos, namoro, noivado, amigos, trabalho, estudo, eles ocupam um espaço menor, porém são uniformes, ou seja, eles têm um equilíbrio. Então eu tenho que saber despender um tempo uniforme, equilibrado para o meu relacionamento com meu pai, irmãos, namoro, amigos, trabalho, estudo. Porém, eu tenho que priorizar o meu relacionamento com Deus. Isso dentro das minhas 24 horas do dia. Quando eu consigo fazer isso, priorizar, o próximo passo é eu pegar cada um desses e elevar a Deus. Elevar ao nível de Deus. Ó, que coisa maravilhosa. Porque às vezes, ó, no relacionamento com Deus, às vezes você pode ler a Bíblia, você pode orar, mas você não está tendo comunhão com Deus porque você não está fazendo isso em espírito. Às vezes você tem alguma contenda, alguma coisa com algum irmão seu, com uma pessoa no seu trabalho, que enquanto você não resolver, mesmo orando e lendo a palavra, você nunca vai entrar no tempo de Deus. Então é necessário que se resolva tudo aqui, para que nada me impeça de chegar até lá. Então o meu relacionamento com os meus pais tem que ser levado a Deus. Como que eu posso fazer isso? Posso fazer isso através de um culto doméstico, um momento de oração juntos, com meus irmãos estudando a Bíblia, com a minha namorada orando, buscando a orientação do Senhor, ou no meu trabalho, estando ali evangelizando, falando do Senhor, orando pelos meus colegas de trabalho, no meu estudo, na escola, na faculdade, orando, evangelizando, falando de Deus, elevando todos esses relacionamentos até chegar aqui no Kairos. Eu tenho que envolver todas essas áreas da minha vida no tempo de Deus. E dentro do meu tempo, do Cronos, do tempo do homem, das 24 horas do dia, eu tenho que despender um tempo maior para Deus. Isso é maravilhoso. Entendeu? Só que o que eu gostaria de enfatizar? Isso aqui é o básico que nós já vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula a gente desenhou a linha do tempo do homem e a linha do tempo de Deus. Na aula anterior nós determinamos lá algumas áreas de relacionamento. Então, nós precisamos despender, priorizar o que é mais importante, que é o relacionamento com Deus, e uniformizar, trazer um equilíbrio para os demais relacionamentos. Aí agora eu vou fazer um outro desenho para vocês, para facilitar o entendimento, porque nós vivemos num mundo que é um mundo que tem pressa, um mundo que não sabe esperar, onde a paciência é uma palavra praticamente desconhecida para esse mundo moderno que nós vivemos. Então eu vou agora desenhar, fazer esse desenho que eu fiz de uma outra forma, para vocês entenderem como que esta aula tem uma influência importantíssima nas nossas vidas. Então eu vou fazer o seguinte, vou desenhar um círculo, ok? Vou desenhar aqui um segundo círculo. Segundo círculo. E aqui no meio eu vou escrever assim, ó. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Algo que todos almejam, todos buscam. Querem ter uma qualidade de vida aqui nessa terra, um bom emprego, um bom salário, uma família boa, querem ter saúde, buscam várias coisas. Então, qualidade de vida. Porém, esse círculo azul aqui chama-se tempo de Deus. Lembra lá do Kairos? Em vez de estar em linha reta, agora eu fiz um círculo.
A linha preta chama-se Cronos, né? Que é o tempo do homem. Cronos. Tempo do homem. Então eu tenho, para eu alcançar qualidade de vida, eu tenho que viver dentro do tempo de Deus. Mas eu sou homem, eu tenho um tempo Cronos determinado por Deus para mim. Então como que eu faço? Lembra? A gente vai pegar aquelas áreas e nós vamos colocar elas aqui. Então eu tenho aqui os meus pais, eu tenho aqui irmãos, eu tenho aqui amigos, eu tenho também o namoro, eu tenho aqui minha vida, meu trabalho, vida profissional, e eu tenho aqui a minha vida de estudos acadêmica, né? Pode ser faculdade, escola, seja lá o que for, curso técnico. Então eu tenho essas áreas. E eu tenho também aquilo que eu chamo de Deus, que é o meu tempo, o meu relacionamento com Deus. Então o que eu preciso? Eu preciso que essas áreas que eu vivo dentro do Cronos, que elas entrem no tempo de Deus para eu ter qualidade de vida. E para isso eu determino tempo. Então eu tenho que priorizar. Então o que eu faço? Por exemplo, ó, vou fazer aqui, ó, um corte. Esse corte chama-se meu relacionamento com Deus, é o tempo que eu tenho. Depois eu tenho aqui, ó, o tempo para o pai, tempo para o irmão, eu tenho aqui o tempo para os amigos, tenho tempo aqui para o namoro, tenho tempo para o trabalho e tenho tempo para os estudos. Então eu tenho várias áreas. Porém, essa área aqui de relacionamento com Deus, ela tem que ser maior para que eu possa viver dentro do propósito de Deus. Porque o que é mais importante para mim é o meu relacionamento com Deus. Algo que o homem perdeu lá no Éden por causa do pecado de Adão. E agora nós podemos voltar a ter esse relacionamento através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa noção. Eu tenho que envolver o meu estudo no tempo cronológico, na minha linha do tempo, nas minhas 24 horas, fazer com que ele entre no tempo de Deus. E olha que interessante, no tempo do homem, eu botei um espaço maior de tempo para Deus. E um espaço menor, equilibrado, uniforme para os demais. Porém, preste atenção nisso, porém, quando eu elevo o meu estudo a um nível de relacionamento com Deus, o meu trabalho, o namoro, a minha amizade, meus irmãos e meus pais, no tempo do homem, eles ficam ali ocupando o mesmo espaço. Porém, dentro do tempo de Deus, eles se envolvem e somam com o meu tempo de relacionamento. Porque quando eu estou lá na minha escola, ou no meu trabalho, ou com os meus amigos, pregando, falando do amor de Jesus Cristo, eu estou, mesmo que dentro destas áreas, eu estou desenvolvendo dentro do tempo de Deus, ou seja, vai se aumentando o meu tempo na presença de Deus. Então esse tempo aqui na presença de Deus, esse tempo aqui, ó, esse tempo é um tempo individual, é a minha devoção individual. Já esse outro tempo aqui com pais e irmãos, eu posso chamar de devoção familiar, né? E eu tenho aqui também as outras áreas que eu posso chamar de áreas externas, que é onde eu cumpro o meu dever, o meu chamado de cristão, de fazer a obra, de pregar o evangelho, de levar outros até Jesus. Então, dentro deste ciclo de relacionamento, quando eu consigo envolver todas as áreas dentro do tempo de Deus, eu passo a ter qualidade de vida. Preste atenção. Eu passo a ter qualidade de vida. E isso é maravilhoso para nós. E aí, nós entramos agora no ponto das demais aulas que nós estávamos trabalhando. A aula passada nós falamos sobre preguiça. E essa aula nós vamos falar sobre ativismo. Então, vamos lá. Na aula passada eu tinha aqui preguiça. Nessa aula eu tenho ativismo. Preste atenção que preguiça e ativismo são coisas totalmente diferentes. São opostos. Coisas que não podem caminhar junto.
A preguiça te faz parar no tempo. O ativismo te faz querer acelerar no tempo do homem. Então são opostos que são inimigos, que estão a todo tempo aqui, ó, bombardeando. Todo tempo aqui, ó, bombardeando. Tentando impedir a qualidade de vida que eu só alcanço quando eu consigo elevar as áreas da minha vida a um relacionamento com Deus. Então, a preguiça e o ativismo nos impede de termos uma qualidade de vida que eu só alcanço tendo um bom relacionamento com Deus. Amém? Ficou claro? Ficou compreendido? Então nós estudamos a preguiça, que nos impede de ter uma qualidade de vida, que é desenvolver um relacionamento com Deus em todas as áreas. Agora nós vamos estudar o ativismo, que nos impede de ter um relacionamento com Deus com qualidade de vida, envolvendo todas as áreas de nossa vida. Então, ativismo e preguiça. Então, outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês é a questão que nós temos referente, preste atenção, ao contexto da sociedade em que nós vivemos. Por que isso? Porque a nossa sociedade, a sociedade em que nós vivemos, ela é uma sociedade de extremos. Ela tem muito extremismo e nos leva a pensar e agir dessa forma. E essa sociedade nos obriga a entrar no seu ritmo. Antigamente se vivia um pouco mais lento as coisas, né? Hoje não, hoje já tem um ritmo mais acelerado. Então a sociedade, preste atenção, a sociedade em que nós vivemos, essa sociedade é ativista. Sociedade ativista. Você já viu falar em foco em resultados? Vem da sociedade ativista. De uma ideia globalizada, onde eu tenho que fazer mais para conseguir mais, para ter mais, e assim vai. É uma sociedade ativista. Ela visa sempre ali o trabalho, a exaustão, você se esforçar o máximo, você só tem resultado, qualidade, só se sacia se você fizer sempre o máximo. Isso é uma sociedade ativista. E essa sociedade ativista, ela requer automaticamente 3 coisas. Veja, e quem vive dentro dessa sociedade, dentro desta cultura, dentro desta ideologia, busca essas 3 coisas. Então a primeira coisa que eu tenho aqui chama-se poder. A segunda coisa que eu tenho, dentro dessa sociedade moderna, ativista que nós vivemos, chama-se bens. E a terceira chama-se riquezas. Então essa sociedade moderna nos leva sempre a querer mais poder, glamour, fama. Ela nos leva a querer bens, sempre adquirir mais, melhor carro, melhor casa. Ela nos leva também a querer riquezas. Ter minha aposentadoria, meu plano de previdência, minha garantia para o futuro. Então eu tenho que guardar, aplicar meu dinheiro, né, fazer de tudo para que eu possa ter uma riqueza que venha me sustentar, me dar conforto, garantia e segurança lá na frente. Então, para isso, para que eu tenha poder, bens e riqueza, eu tenho que me esforçar muito. Ninguém fica rico sem fazer nada. Ninguém adquire poder sem fazer nada. Ninguém adquire bens sem fazer nada. Então, qual é o problema? Não é o problema você ter poder, nem ter bens, nem riqueza. Porque tudo isso vem de Deus. O problema é quando isso foge do equilíbrio. E o que faz fugir do equilíbrio? Uma sociedade ativista. Isso. Uma sociedade ativista faz com que haja desequilíbrios na minha vida. E ela me impõe que eu tenha mais poder, que eu tenha mais bens e que eu tenha mais riquezas. E isso tudo, ela gera algo que é muito prejudicial. A palavra de Deus nos diz que esse ativismo nos traz aquilo que nós chamamos de doenças. Doenças da mente, do corpo, né?
Além de essas doenças, vem, eu tenho lá estresse, eu tenho depressão e outros males físicos que vão gerando. Então, doenças. Porque quando eu me esforço muito, sem ter um descanso, sem ter o repouso, sem ter o sossego, eu vou desgastando a minha mente, vou desgastando o meu corpo. E assim vai aumentando, aumentando e aumentando. Então isso traz um grande prejuízo para as nossas vidas. Esse ativismo. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é alguns pontos bíblicos. Por quê? O foco aqui não é você ser poderoso, nem ter muitos bens, nem riqueza. O foco dessa sociedade ativista é que você perca os seus, preste atenção, valores. Tudo que o inimigo das nossas almas quer é que nós percamos os nossos valores, os nossos princípios bíblicos. Que todos os nossos valores têm que ser bíblicos. Então, eu vou aqui, citar alguns textos. Por exemplo, no que se refere ao poder, nós vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 8. Vamos ver o que Paulo diz a Timóteo. Em relação aos bens, nós vamos ler aqui Provérbios 3, 8 e vamos ler Mateus 6, 19. Em relação à riqueza, nós vamos ler aqui Eclesiastes 5, 10 e também vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto para nós. Ok? Aqui em poder, vamos ler também Lucas 5. Vamos ler esses textos e ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Vamos começar aqui pelas riquezas. Eclesiastes 5:10. Aqui em Eclesiastes 5:10, nós temos o seguinte. Abra sua Bíblia. Diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Olha o que o sábio está nos ensinando. Que aqueles que amam a riqueza, que amam o dinheiro, que amam a abundância, que buscam isso, pode buscar pelo resto da vida. Nunca se fartará. Ou seja, essa riqueza só vai nos fazer ter doenças, estresse, depressão, angústias, ansiedades, doenças físicas, dores no corpo. Porque mesmo que você se esforce ao máximo, você nunca será farto. E lá em 1 Timóteo 6:1. 6:10, desculpa. 1 Timóteo 6:10. Diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha isso, olha o que Paulo escreve a Timóteo. Que o amor ao dinheiro, a riquezas, é a raiz de todos os outros males que nós podemos ter. E ele nos faz nos afastar, lembra daquele ciclo de vida de qualidade? Faz nos afastar da qualidade de vida, do nosso relacionamento com Deus. E ele nos gera doenças. Novamente, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé, perdem a qualidade de vida com relacionamento com Deus. E alguns se traspassaram a si mesmos, ou seja, ele mesmo provoca isso. Com muitas dores. Lembra? Doenças, enfermidades, estresse. A Bíblia é linda. A Bíblia nos fala qual que é a causa, o efeito do ativismo sobre nossas vidas. Então o ativismo quer que nós tenhamos poder, bens e riqueza sempre mais e mais. E o efeito disso é doenças, é afastamento do relacionamento para com Deus. Agora vamos ver a questão dos bens. Aqui em Provérbios. Vamos lá. Provérbios 3.
Provérbios 3, no seu versículo 8, que diz assim, preste atenção, Provérbios 3, 9, Provérbios 3, 9, não é 8, aqui é 9, Provérbios 3, 9, que diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Em outro texto, em outra tradução diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse texto aqui nós usamos para falar sobre o dízimo, né? Porque o dízimo é os 10% de toda a minha renda. Não é do desconto, não é do líquido, é de toda a renda. Então ele fala assim, honra ao Senhor. Como que eu honro? Com a minha fazenda, com os meus bens. Aí ele vem com a primícia. O que que é a primícia? Aquilo é o primeiro. Então aquilo primeiro que eu ganhei, eu vou lá e honro a Deus. Como? Dando a 10ª parte. Agora eu ganhei um bem. Como que eu vou honrar a Deus com bem? Ele não pede 10% do bem, não. Um exemplo. Você, jovem, ganhou um carro do seu pai. Glória a Deus por isso. Olha que maravilha. Você ganhou um carro. Só que a palavra de Deus em Provérbio 3,9 diz assim, honra ao Senhor com o teu carro. Opa! Honra o Senhor com o teu bem, honra o Senhor com a tua fazenda. Como que você vai honrar? Você vai dar o carro para Deus? Não. Mas você vai usar este carro em prol da obra do Senhor. Tem um evangelismo? Meu carro está à disposição. Tem uma visita? O meu carro está à disposição. Ah, precisa fazer alguma coisa na igreja? O meu carro está à disposição. Isso é honrar a Deus com todos os seus bens. Com a tua fazenda. Preste atenção nisso. Tudo, você tem um computador, honre a Deus com o seu computador, se disponha. Você sabe, tem alguma habilidade? Isso é um bem que você adquiriu, porque o bem ele pode ser tangível, intangível, material ou imaterial. Né? A nossa sociedade fala muito do capital intelectual, isso é um bem, é seu. Você se esforçou, estudou, adquiriu, desenvolveu tal habilidade, é um bem. Então a palavra de Deus, honra o Senhor com o teu bem, com a habilidade que você tem. Você sabe desenhar? Chegue para o seu pastor, para os seus líderes, fala, eu tenho uma habilidade em desenhar, você quer que eu faça alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa honrar ao Senhor com este bem, com essa habilidade que eu tenho? Entendeu mais ou menos como que é isso? Então eu tenho que honrar ao Senhor com os meus bens, com a minha fazenda, com tudo que eu tenho, e das primícias, ou seja, da minha renda, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, as primícias, as primeiras, entregar os 10% ao Senhor, que é o meu dízimo, fora as minhas ofertas. Então, na questão de bens, é para isso, esse é o conceito bens de bíblico. Então, se eu adquirir um bem, ele tem que ser suficiente para mim e para que eu possa honrar ao Senhor com ele. O outro texto está em Mateus 6,19. Mateus 6,19 é um texto muito conhecido. Mateus 6,19, ele fala assim, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, você tem um carro, para que você quer o segundo? Para ele ficar parado na garagem? Para cada final de semana você dar um passeio com um carro diferente? Então não ajunte bens na terra. Você tem 3 casas e mora em uma? Ele está falando, não ajunte bem na terra. Você tem que honrar o Senhor com os seus bens. Ah, não, mas eu tenho 3 apartamentos, tenho 3 casas, eu moro em uma. Então faça o seguinte, pega o aluguel das outras 2 e entregue ao Senhor, faça uma oferta na igreja. Honre ao Senhor com seus bens, porque não faz sentido você estar indo contra a Bíblia a juntar bens aqui nessa terra. Você não está ganhando nada no céu. Agora, a partir do momento que você tem bens e honra o Senhor com os seus bens, aí sim você está dentro da vontade de Deus. Preste muita atenção nisso. Agora vamos falar sobre poder. Já que nós estamos aqui em Mateus, vamos para Lucas. Lucas no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Que diz assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ué, mas o que isso tem a ver com poder? Tem a ver que enquanto Jesus esteve aqui no ministério terreno,
Jesus operou muitos milagres. E a multidão seguia Jesus por causa dos milagres. Eles queriam ver poder, eles queriam ver cura. Eles não queriam Jesus Cristo como seu Salvador. Eles queriam ver Jesus Cristo milagreiro, aquele que fazia muitos milagres. Então, o interesse deles era de poder. Eles queriam mais e mais poder ali perto deles. Eles queriam ver poder, mais milagre, mais cura, mais e mais. E Jesus, o homem mais sábio que já andou sobre essa terra, soube falar. Chega, basta. Se retirou no momento certo. Então, a nossa sociedade nos impõe que nós queiramos mais. Independente do que seja a denominação de poder, é mais. Em algum lugar tem um milagre, vai uma multidão atrás querendo mais e mais milagre. E se esquece daquele círculo de qualidade de vida que eu só tenho com relacionamento com Deus, elevando todas as minhas áreas. Aí esse mais e mais tira o foco. Então eu passo a buscar milagre, passo a buscar só profecia, profetas, vou naquele lugar onde tudo acontece e tal, e deixo aquele meu ciclo que eu tenho que estabelecer e passo a querer viver através do poder dos outros. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aí no versículo 8 ele diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ou seja, ganância é querer mais. Eu cobiço mais. E é esse mais que vai me afastar de Deus, e é esse mais que vai me deixar doente. E a doença aqui não é só física, a doença é espiritual. Me afastei de Deus, fico doente espiritual, e já se abre, já se abre as brechas para as enfermidades do corpo e da alma. Então, é isso que nós temos aqui. E lembra que eu falei que tudo que essa sociedade ativista quer, o inimigo das nossas almas quer, porque ele é o Deus deste século, ele é o Deus dessa sociedade ativista, nos ensina a palavra, tudo que ele quer é destruir os nossos valores. E nós vamos, nessa questão de valores, vamos ler um texto que está em Jó, capítulo 17. Olha isso, Jó, que alguns historiadores dizem que era contemporâneo de Abraão. Ou seja, quase 2.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes da nossa era agora, da nossa geração. Jó 17. Olha a profundidade da sabedoria que Jó alcança. Preste atenção nisso. Ele fala assim, no versículo 12. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Jó aqui alcança um coração sábio quando ele consegue discernir o tempo em que ele estava vivendo. Quando ele fala que a luz está perto do fim. Olha o que nós precisamos ter: o discernimento, sabedoria, o conhecimento. Precisamos saber em que momento nós estamos vivendo, e Jó nos ensina. Milhares de anos antes, a luz está perto do fim. Estamos chegando perto do período da grande tribulação, a igreja será tirada, a luz será tirada, e o mundo vai se esvair cada vez mais ali, vai se consumindo, vai ser afligido pelo juízo de Deus, e Jó já nos falava, a luz está perto do fim. E ele começa o versículo falando, trocaram a noite em dia. Ou seja, nós estamos vivendo no período da noite, de trevas. E o mundo ativista, não, tá tudo bem. Quanto mais, melhor, não tem perigo nenhum. Esse negócio de arrebatamento, não, isso aí é historinha. Eu tenho que viver essa vida aqui, eu tenho que aproveitar ao máximo essa vida. Quanto melhor eu viver essa vida, melhor eu não vou ter outra vida. Ou seja, estão trocando os valores, os princípios estabelecidos por Deus. E Jó nos avisa, nós estamos perto do fim. Nós estamos vivendo no período da noite.
Próximo à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Jó já estava nos ensinando que o Deus desse século, da sociedade ativista, está destruindo, mudando os nossos valores bíblicos, aquilo que nos importa nesta vida. E isso é algo que nós temos que entender para poder discernir o tempo em que nós estamos vivendo nessa terra. Agora nós vamos utilizar de mais um exemplo bíblico. O exemplo de Marta e Maria. Dentro deste exemplo bíblico, nós vamos entender qual é a melhor escolha que nós temos que fazer para que tenhamos uma qualidade de vida que só pode ser alcançada com um bom relacionamento com Deus. Então, novamente, para ter uma qualidade de vida, eu só consigo ter um bom relacionamento com Deus, vivendo no tempo de Deus e elevando todas as áreas da minha vida a entrar nesse relacionamento de Deus. Então agora nós vamos. Marta e Maria. Vamos lá. Lucas 10. Vamos ler o texto bíblico. Abra sua Bíblia. Leia a Bíblia. Lucas, capítulo 10. Vamos lá. E a partir do versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, aleluia. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui nós temos algo que é de maravilhoso. Jesus usa duas irmãs. Ele fala de Marta, ele fala de Marta e fala de Maria. E ele elenca algumas coisas. Primeiro, ele chama Maria de ativista. E ele chama Marta de ativista. E ele chama Maria de bem-aventurada. Por quê? Porque ela fez a boa escolha. Agora, quais são as características que podem classificar uma ou outra? Olha que interessante, eu vou colocar aqui um verbo chamado ouvir, outro aprender, e outro eu vou chamar de submissão ou obediência. Maria foi considerada bem-aventurada por Jesus porque ela o ouvia. Maria ouvia Jesus. Maria estava sentada aos pés do Senhor aprendendo com Jesus. E Maria era submissa ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa a diferença. Marta já, por sinal, ela não ouvia a Jesus. Ela não aprendia e não estava se submetendo ao Senhor. Por quê? Ela estava afadigada com as coisas desta vida. Ela estava mais preocupada com o trabalho. Ela estava mais preocupada com o trabalho da faculdade. Marta estava preocupado com coisas que não engrandecem o nome do Senhor. Porque quando você para ouvir a palavra de Deus, você está dando honra a Deus. Quando você para aprender a palavra de Deus, você está glorificando, honrando ao Senhor. Quando você se submete, quando você é obediente, você está honrando ao Senhor. E este ponto aqui chamado de submissão, eu gostaria de dar um enfoque aqui para vocês. Submissão a quê? Vou chamar de pastoral.
Porque Jesus disse que ele era o bom pastor. Então, quando Maria estava se submetendo a ouvir a Jesus, a aprender de Jesus, a estar aos pés de Jesus, ela estava se submetendo de uma forma pastoral. Aquilo que Marta não fazia, porque o trabalho não deixava, a faculdade não deixava, os estudos não deixava, a cuidar da casa não deixava. Várias coisas dessa vida não deixavam, passeios, diversões, não deixavam que Marta se submetesse pastoralmente a Jesus Cristo. Porque é de forma pastoral que nós ouvimos e aprendemos a palavra de Deus. Então, e o que isso gera? Gerou ansiedade. Lembra lá das doenças, das dores do texto que nós lemos em Timóteo? Gerou ansiedade, fadiga, cansaço. Tudo ao contrário do que gerou em Maria, que estava aos pés do Senhor. Então nós temos que entender que eu ouvir a palavra de Deus nos cultos, aprender no culto de doutrina, aprender na escola dominical, obedecer, cumprir as orientações do meu pastor pede para eu fazer um jejum junto com toda a igreja, quando eu obedeço, quando o meu pastor convoca para uma cruzada, para um evangelismo, para alguma reunião, ensaio, quando eu obedeço, eu sou submisso ao meu pastor. Quando eu estou no culto de doutrina, na escola dominical, eu estou me submetendo. Quando eu estou nos cultos, ou na oração, ouvindo Deus falar através da palavra, através de uma profecia, eu estou sendo bem-aventurado. Eu estou sendo que nem Maria. Porém, quando eu faço o contrário, eu estou sendo ou preguiçoso ou ativista. Ou a preguiça me impede de ouvir, de aprender e de me submeter, ou o ativismo me impede de ouvir, aprender e submeter. Por isso, daquele primeiro desenho do ciclo, onde a preguiça e o ativismo atacam a todo momento a minha qualidade de vida, que eu só alcanço quando eu tenho um relacionamento com Deus, dentro do tempo de Deus, e elevo todas as áreas da minha vida a esse nível de relacionamento. Então, esta é a situação de Marta e Maria. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo, tem a ver com uma palavrinha, que é a base de toda a criação de Deus. Deus criou a natureza, e a natureza se relaciona com Deus quando ela cumpre o propósito que Deus estabeleceu para ela. Então a natureza louva o Senhor, glorifica o Senhor, porque ela cumpre o propósito que Deus estabeleceu. Porém o homem quebrou o relacionamento com Deus lá no Jardim do Éden. Então a palavra-chave para nós aqui chama-se relacionamento. Primeiro com Deus, depois com as outras coisas. Então a minha palavra-chave é relacionamento. E o relacionamento com Deus, ele se dá, vamos chamar assim, a um longo prazo. O meu relacionamento com Deus, ele é intangível. E o meu relacionamento com Deus, ele é não mensurável. Ou seja, isso tudo aqui resulta naquilo que nós chamamos de andar no Espírito. Andar no Espírito. Ou seja, é assim que eu sou um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Porque o meu relacionamento com Deus, ele se desenvolve ao longo prazo. Não é nada de imediatismo, não. O meu relacionamento com Deus é intangível, ele não pode ser palpável, porque a fé não é por vistas. E o meu relacionamento com Deus não é mensurável. Isso é muito importante nós entendermos. Porque muitas vezes nós achamos que por ficar 5 horas de joelho orando, ficar 60 dias de jejum, né, fazer coisas maravilhosas, grandiosas, quase que impossíveis, nos caracteriza como sermos espirituais, e não. A palavra de Deus na criação
é equilíbrio. Quando eu tenho um equilíbrio no meu relacionamento com Deus, é que eu sou agradável. Não é quando eu alcanço extremos. Então tem que se ter um equilíbrio para que nós possamos fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso que Paulo fala que o nosso culto é racional. Então eu tenho que ter o equilíbrio. Porém, esse relacionamento é não mensurável. Hoje eu posso orar 1 hora, amanhã eu posso orar 2. Depois de amanhã eu posso orar 15 minutos. E nesses 15 minutos, Deus fazer um milagre na minha vida que eu já venho pedindo há anos. Aí eu falo, ué, mas quando eu orei 2, 3, 5 horas, Deus não respondeu. Mas quando eu orei 15 minutos, Deus respondeu. Ele não respondeu por causa do seu esforço. Ele respondeu por causa de um relacionamento que está sendo estabelecido ao longo prazo. Um relacionamento que não é palpável, que é feito pela fé. Ele estabeleceu por aquilo que nós chamamos de graça, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Porque Ele faz na nossa vida aquilo que nós precisamos dentro do seu tempo, não do nosso. Então isso é um relacionamento com Deus. Então, não é mensurável. Aí, nós temos um engano muito grande. Por quê? O nosso mundo hoje, ele é focado naquilo que nós chamamos de resultados. Então, o foco para com Deus é relacionamento, o foco para com o mundo é resultados. E esses resultados são de curto prazo. Eu quero agora, agora. Eles são tangíveis. Podem ser vistos, eu posso pegar, eu preciso sentir, eu quero tocar. Eles são mensuráveis. Ou seja, eu vou marcar o tempo, vou contar quantas vezes. Né? Tem uma religião que fala que se você repetir tantas vezes uma oração, você recebe o perdão. A chamada reza. Então, não é mensurável o meu relacionamento com Deus. Então, o mundo nos estabelece algo focado a resultados, mas para com Deus é focado em relacionamento. Então, quando eu entro nessa esfera do mundo focado para resultados, eu quero as coisas em curto prazo. Eu quero as coisas que eu posso ver, que eu posso pegar. Eu quero aqui, poder controlar, quantificar, mensurar aquilo que eu estou fazendo. Eu quero medir meu esforço. E isso nos leva ao engano, isso nos leva àquilo que nós chamamos de andar na carne. Essa forma de relacionamento agrada a Deus, esta forma não agrada a Deus. Lembra do exemplo de Marta? Marta ali, queria num curto prazo fazer todas as coisas dentro de casa, pediu ajuda da sua irmã, né? Reclamou com o Senhor, estava preocupado com as coisas tangíveis, palpáveis, materiais. Ela estava mensurando o quanto de trabalho que ela tinha e ela precisava de ajuda. Ou seja, ela estava andando na carne, enquanto Maria estava preocupada com o longo prazo, com a vida eterna. Ela estava ali preocupada com aquilo que é impossível para os homens, aquilo que não se pode ver nem se pegar, com o intangível. Ela estava ouvindo a palavra, e Paulo nos ensina que quando eu ouço a palavra, a minha fé aumenta, e a minha fé não é por vistas. Ela não estava ali mensurando o tempo que estava passando aos pés de Jesus, não, mas ela estava ali entregue nas mãos do seu Salvador. Isso é andar em espírito. Então aqui eu tenho o exemplo de Maria, e aqui eu tenho o exemplo de Marta, focada em resultado, querendo tudo a curto prazo, se preocupando com as coisas materiais, tangíveis, e mensurando a sua vida. Glória a Deus. Pegou? Agora nós vamos entrar em mais alguns exemplos bíblicos de textos, e nós vamos finalizar essa aula. Preste atenção. Preste atenção porque é uma continuação da aula anterior. Nós, na primeira aula, vimos tempo de Deus, tempo do homem, que nós precisamos saber contar o tempo, em qual espaço de tempo, qual momento nós estamos vivendo. Aí vem a preguiça para nos tirar o foco do relacionamento com Deus. Agora vem o ativismo
para nos tirar o foco do relacionamento com Deus. Então, na nossa revista, nós temos alguns textos bíblicos, e eu vou ler alguns desses textos, só para nós darmos mais exemplos de ativismo. Então, por exemplo, vamos para Lucas capítulo 9. Lucas, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 9. Estudo bíblico é com Bíblia na mão. Bíblia, caneta, anote. Lucas capítulo 9, nos seus versículos de 51 a 54. Preste atenção. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha que exemplo de ativismo. João, o discípulo amado, aquele que reclinava sua cabeça no peito do seu Senhor, aquele que ouvia as batidas do coração de Jesus, aquele que teve a revelação do Apocalipse. Ele e seu irmão Tiago, preste atenção nisso. Tiago e João falaram: Senhor, os samaritanos não querem nos receber. Os samaritanos não estavam atacando, não estavam prendendo. Eles só não queriam receber Jesus, não queriam aceitar a palavra como muitos fazem hoje. Aí o ativismo foca em resultado. Vamos, Senhor, quer que nós pedamos para cair fogo do céu neles? O ativismo leva à morte. O ativismo faz com que busquemos a destruir as outras pessoas que não têm a mesma ideia que nós, que não seguem o nosso mesmo caminho, quando Jesus diz que nós temos que amar essas pessoas. Olha que interessante. Um outro texto está em Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas 18. Vamos lá para frente. Lucas 18, no seu versículo de número 39, que diz assim: E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós vemos os discípulos de Jesus. Quando um homem cego, o cego de Jericó, soube que Jesus estava passando, pela fé ele clama e pede para que Jesus o cure. E ele tem uma revelação linda, porque ele fala que Jesus era o cumprimento da promessa do Messias para o povo de Israel, pois ele fala: Jesus, filho de Davi. E os seus discípulos ali, porque achavam que Jesus tinha algo de mais importante para fazer do que se preocupar com um homem cego, os seus discípulos, legando a palavra de Deus que está lá no profeta Isaías, no seu capítulo de número 61. Olha o que a falta de conhecimento da palavra de Deus faz. Preste atenção, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E isso Jesus repete lá em Lucas 4. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para curar os enfermos, para libertar os cativos, e seus discípulos, por falta de conhecimento, repreendiam aquele homem de chegar até Jesus, para que Jesus pudesse fazer o seu caminho mais rápido, para que ele pudesse cumprir com os seus propósitos. Mas o propósito de Jesus é o de atender, de salvar, de demonstrar o seu amor pela humanidade. Então nós vemos mais um exemplo de ativismo na vida dos discípulos, ou seja, eu e você que somos crentes, que estamos dentro da igreja, temos que tomar cuidado para não deixar o ativismo entrar nas nossas vidas. Isso é algo terrível para nós. Vamos ler mais algum texto? Mateus 15, 23. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 15, 23. Vamos ver o que fala aqui a palavra do Senhor. Mateus 15, 23. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, não fazia parte do povo de Deus.
foi até Jesus, quando Jesus estava passando ali perto da sua região, e clama para que Jesus liberte a sua filha de uma opressão. E Jesus fez com que não estava ouvindo, e isso tem um significado profético. Porém, os seus discípulos tentaram impedir a Jesus. Ou melhor, impedir aquela mulher de chegar até Jesus, mas ela gritou mais. Porque tinha um significado profético. E o profeta Isaías nos diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aquela mulher, que era gentia, ela estava sentada em trevas. Não conhecia o Deus de Israel. Mas ela sabia que Jesus tinha aquilo que ela precisava e foi até Jesus. E Jesus, no primeiro momento, faz com que não fosse... Deu a entender que não iria atender a ela. E os discípulos ali corroborando com isso, tentaram impedi-la. Mas ela clamou mais e alcançou a misericórdia do Senhor. E é neste momento, quando essa mulher alcança a misericórdia, quando Jesus para ali a sua caminhada, porque ele estava indo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para o gentio, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aí quando aquela mulher gentia clama e Jesus atende, aí começa o período dos gentios, aquilo que nós chamamos de graça, porque abre-se a porta para que os gentios alcancem a salvação, para que os gentios alcancem cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. É neste momento, quando Jesus atende aquela mulher gentia, que começa-se a contar o período da graça. Olha que coisa maravilhosa. Jesus para a sua caminhada para atender uma mulher gentia. E depois disso nós vemos ao longo do Novo Testamento outros gentios recebendo milagres e se abrindo as portas da pregação por todo o mundo. Tudo começou com um clamor de um povo que estava sentado em trevas. E o ativismo dos discípulos queriam impedir aquela mulher. O ativismo dos discípulos estava impedindo que a porta da graça se abrisse para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Olha que registro profético nos tem a palavra aqui em Mateus 15. Olha o que o ativismo quer fazer. O ativismo quer parar a graça de Deus, quer parar o milagre, quer parar as misericórdias. Só que para alcançar graça, misericórdia, milagres, tem que ser a longo prazo, tem que ser com uma vida de oração, tem que ser desenvolvido um relacionamento para com Deus. E nós vamos aqui, para fechar, eu vou ler um texto que está em Salmo, no versículo 32, Salmo 32, versículo 9. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 32, versículo 9, que diz assim: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Opa, o que isso tem a ver? Mula, cavalo, cabresto? O que isso tem a ver com ativismo? Ó, vou botar aqui, ó. Mula, cavalo. É para a gente encerrar essa aula. Mula e cavalo. Preste atenção, hein? Mula e cavalo. Agora vamos ler um texto que está em Salmo 37. Vire algumas páginas aí. No versículo de número 23, que fala assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então, o primeiro texto que nós lemos aqui da mula e do cavalo é o Salmo de número 32, no seu verso 9. Agora nós estamos lendo o Salmo de número 37, 23. Vamos marcar aqui, ó. Salmo de número 37, 23, que vem a falar sobre os passos de um homem bom. Então, eu vou escrever aqui, ó. Passos. E você pode estar me perguntando, ainda eu não entendi o que isso tem a ver com ativismo, com a aula de hoje. Você já vai entender. Agora nós vamos ler um texto que está lá em Salmos, ainda em Salmos.
Salmo 23, famoso Salmo 23, no seu versículo 2, que diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então eu vou botar aqui, Salmo 23, versículo 2, e ele fala de guiar-me mansamente. Então, guiar mansamente. Ainda eu pergunto, mula, cavalo, passos e guiar mansamente, o que isso tem a ver com a nossa aula? Agora vamos abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 33. Gênesis, capítulo de número 33. Vamos lá. Gênesis 33, no seu versículo 14. Nós temos aqui Jacó conversando com Esaú. Diz assim, Gênesis 33, 14. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Então eu vou escrever aqui, ó, gado. E esse gado está aqui em Gênesis 33, 14. Vamos lá, vamos entender. Não seja com a mula nem como o cavalo. Mas eu tenho aqui os passos do homem, que Deus confirma, que são guiados mansamente. Como? De acordo com o passo do gado. Então nós temos aqui, ó, gado, mula e cavalo. O gado fala do rebanho. O rebanho que tem que andar devagar para não se cansar, para não morrer. Tem que andar devagar. E ele fala tanto do gado como dos meninos, das crianças, que tem que andar devagar. Você já andou de mão dada com uma criancinha? Você não pode andar rápido, você tem que andar no passo dela, tem que andar devagar. E o gado, quando anda, ele anda devagar. Então o que isso tem a ver com a nossa aula? É simples. A mula, às vezes empaca, nem empurrando ela sai. Então a mula aqui está falando para nós, eu vou fazer uma setinha aqui para baixo. A mula está falando para nós da preguiça. Olha que coisa linda a Bíblia nos ensina, hein? A mula está falando da preguiça. E o cavalo, aquele que corre veloz, é rápido, está falando do quê? Ativismo. E agora, o gado está falando do quê? Dos servos de Deus, que andam de acordo com a vontade de Deus, que andam no Espírito, que tem qualidade de vida, que tem um relacionamento com Deus, porque os seus passos são confirmados pelo Senhor, que os guia mansamente, guia devagar, no passo do gado, no passo do menino. Então, jovem, você que está fazendo essa aula, preste atenção nisso. Nós somos o rebanho do Senhor, nós temos que andar no passo do gado, guiados mansamente pelo bom pastor, e assim os nossos passos serão confirmados pelo Senhor. Mas aqueles que são como a mula, eles são preguiçosos, eles empacam, e eles não conseguem desenvolver aquele relacionamento com Deus para ter uma qualidade de vida. Aqueles que são como o cavalo, que querem ser ativistas, rápidos, imediatistas, não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus com qualidade de vida. Porque um extremo, a mula, a preguiça, o outro extremo, o cavalo, o ativismo. E tudo que Deus quer é o equilíbrio. Gado, passos, guia-me mansamente. Deus busca o equilíbrio em nossas vidas. Ele nos criou para ter equilíbrio. Não para viver no extremo da preguiça, nem no extremo do ativismo. Ele não nos fez para sermos mulas, nem cavalos, mas nós somos o seu rebanho, o gado de Deus, as ovelhas do bom pastor. Aleluia! E o mais importante de tudo, a Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Marcos 3. Vamos encerrar com esse texto. Do versículo Marcos
3, versículo 9. Diz assim: e ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Então a multidão, a sociedade moderna, a sociedade ativista que nós vimos, que são como cavalo, que querem as coisas rápidas, elas oprimem a Jesus Cristo, elas oprimem a obra de Deus, elas oprimem a vontade de Deus na minha vida e na sua, elas nos faz sair daquele ciclo de relacionamento, que nós elevamos todas as nossas áreas de vida até a Deus, e assim alcançamos a qualidade de vida. Aí Jesus, em meio àquela opressão, em meio àquela multidão lhe apertando, ele fala: afaste um barquinho ao mar, chega de aperto, chega, para tudo. Eu vou para dentro do barquinho. Por quê? Porque aquele texto que nós lemos lá no começo, do profeta Isaías, para que ele pudesse repousar, ter sossego, para que ele pudesse ensinar a pregar com confiança, e eles pudessem ali ao ouvir receber a salvação e criar forças na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dois textos que não deu tempo de eu ler, de falar. Eu gostaria que você meditasse ao término dessa aula. E, se possível, que você comentasse sobre esses dois textos aí no nosso canal do YouTube, na nossa aula. O primeiro texto está em Tiago, capítulo 1, no versículo 19. Leia, medite, veja o que ele se encaixa com a nossa aula de hoje. Deixe lá seu comentário. E o outro texto está em Provérbios, no capítulo 30, no seu versículo 15, que fala da sanguessuga e suas duas filhas. Medite nesse texto, deixe ali seu comentário sobre o que esses dois textos influenciam nesta nossa aula, sobre o ativismo, sobre o nosso relacionamento com Deus e a qualidade de vida que só alcançamos quando andamos em espírito. Vocês perceberam que nós não estamos lendo a revista Tempo para Todas as Coisas de Jovens. Adquira sua revista, leia, existe um livro de apoio, também com o mesmo nome da revista, Tempo para Todas as Coisas, do mesmo autor da revista. Adquira, é o comentarista Reinaldo Dilo, para que você possa aprender mais e mais e mais sobre esse tema, para que você possa ter um coração sábio, aprendendo a contar os tempos, aprendendo a discernir o momento que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Não deixe de ler Tiago 1,19, Provérbios 30,15 e deixar o seu comentário para nós lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.